Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de março de 2014, é um domingo. Nosso verbete é de número 2963. Ele tem 5 páginas, 48 elogios e 9 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a dosificação interassistencial da especialidade Interassistenciologia, e ele foi redigido pelo nosso verbetógrafo já veterano, professor Leonardo Rodrigues. O professor Leonardo é professor universitário, graduado em farmácia e psicologia, especialista em acupuntura. É brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntário da Conscienciologia desde 2010, docente em Conscienciologia desde 2010 e tenepsista desde 2006. A dosificação interassistencial é o ato ou efeito de a consciência intra ou extrafísica ministrar a assistência na dose adequada à necessidade e às possibilidades do assistido. O holopensene pessoal da interassistencialidade, a autopensenização traforista, o ato de pensenizar empaticamente para realizar a melhor assistência possível. Na fatologia, o ato de morder e assoprar com discernimento. A agressividade ao invés da impactoterapia cosmoética. O respeito aos limites da assistência. A cosmoética servindo de base para todas as interações conscienciais. As condutas cosmoéticas exemplares, impactando de modo sadio o assistido. A observação das posturas e comportamentos, propiciando a escolha das palavras adequadas. O olhar detalhista, os resultados colhidos, o histrionismo técnico, a tares personalíssima. E na parafatologia, os acoplamentos energéticos precisos, o desenvolvimento energético parapsíquico, ampliando a lucidez nas atuações multidimensionais. A fluidez na relação amparador extrafísico com amparador intrafísico. A paracompreensibilidade interassistencial. Agora aqui na argumentologia, nós destacamos as duas listagens. Uma é a listagem denominada propulsores, onde são apresentadas 15 atitudes ou posturas cosmoéticas, favorecendo a dosificação das abordagens interassistenciais. Depois tem uma outra, é uma taxologia, na verdade, com 60 possibilidades de dosificação para a reflexão dos pesquisadores e pesquisadoras interessados em aprofundar as avaliações autoconscienciométricas. E na remissiologia nós destacamos comunicação interassistencial, dosagem, interassistenciologia, perfil assistencial e qualificação da TARES. Na frase enfática, a dosificação interassistencial é a conduta a indicar inteligência evolutiva e autoconscientização quanto às responsabilidades inerentes aos participantes dos cursos intermissivos avançados. Na questionologia, você acerta mais na dosagem interassistencial ou ainda erra a mão? Na escala de 1 a 5, em qual nível você qualifica a tecnicidade da abordagem interassistencial praticada? Agora, professor Leonardo, aqui a gente tem também a mega-análise do João Paulo, vamos lá? Empatia, dosimetria, paradiplomacia, paraeducação, adequação, precisão, autolucidez, abordagem, assertividade, tecnicidade, fraternidade, benigno-pensenidade, ajustamento, autodiscernimento, interassistenciologia, experimentologia, argumentologia, comunicologia, interaciologia e criteriologia. Agora, eu quero fazer uma chamada aqui, que é a promoção de compra antecipada do livro do professor Valdo, do novo tratado, que ele está concluindo, na verdade. E então tem uma venda antecipada dos 2 volumes com 20% de desconto, que então vai ficar por R$ 272. São 2 tomos do porte daqueles tratados mesmo, né? Na verdade, então, a gente está falando da
Mega GESCOM, da última, da mais recente, né? Que é o Léxico de Ortopensatas, e você então fazendo essa compra antecipada, que você pode fazer aqui pela Secretaria do CAE, que na verdade isso é uma promoção da Editares, e mais diretamente na própria Epígrafe, né? Você pode mandar e-mail para Editares, editares@editares.org, ou você pode se dirigir à própria Epígrafe. Então, pessoal, para quem não sabe, todos os acontecimentos, os eventos, toda a produção, vamos dizer assim, da Conscienciologia, ela é feita na base das doações, da venda de livros ou da venda de cursos, né? Então, é muito importante a gente, quem puder fazer essa compra antecipada, quem puder ajudar, aí já está, ao mesmo tempo que você garante o seu número, né, os seus volumes, porque é claro que não vai ser uma tiragem muito elevada, provavelmente, mas, enfim, você já está ajudando aí para a viabilidade da publicação, especificamente, né? Porque a elaboração em si, a gente sabe que o professor Valdo, quando ele produz um livro, ele já entrega os originais prontos. É um espetáculo. Já é pronto para ir para a gráfica. Tem uma equipe que trabalha com ele, é claro, o professor Everton, ele faz toda a digitação final, tem os revisores que ajudam o professor Valdo, mas não interessa. Ele entrega o livro pronto para a editora providenciar a impressão, né? Então é isso. Agora, professor Leonardo, a gente já tem várias perguntas aqui de teletertulianos, mas antes de começar nas perguntas, eu queria que você contasse para a gente a sua motivação que levou você a escolher esse tema, escrever esse verbete. Pode ser? Sim. Minha motivação inicial, eu trabalho com acupuntura, então eu entro em contato com muitos pacientes. E eu sempre fico tentando observar qual é a melhor abordagem para que eu possa estimular na pessoa uma modificação íntima, que gere uma reflexão, que ela possa pensar. E às vezes você tem que ser mais intenso na energia que você coloca naquela abordagem, às vezes um pouco menos intenso. Tem pessoas que a gente não pode falar quase nada, porque ela não aguentaria coisas simples de uma abordagem terapêutica. E aí isso é um tema que me interessa muito. Eu estava no SCP-2 com o meu xará, o professor Leonardo Firmato, e ele usou esse termo dosificação interassistencial no debate. Eu falei, bom, é esse termo que eu estava procurando. E aí eu decidi só botar no papel as ideias que eu já tinha da minha experiência nas relações, né, principalmente em atendimento, né. Mas eu acho que é um tema interessante, porque a gente está falando de assistência, e na assistência sempre a gente vai ter que dosar a medida para aquela consciência que está à sua frente. Certeza. Não tem como, senão a gente acaba errando sempre na dose. Claro que a gente não acerta todas as vezes, mas quanto mais a gente vai sendo técnico, vai sendo detalhista na avaliação do outro, né, a gente consegue, e tem a intencionalidade, né, por trás positiva, a gente vai ter a conexão com o comparador, a gente vai ter uma possibilidade de acertar mais. Eu acho que a ideia do verbete é gerar essa reflexão. Eu acho ultra pertinente esse tema. Eu, particularmente, eu tenho um interesse muito especial, porque em algum momento da minha Proexis, aqui na própria CCCI, trabalhando, né, voluntariando, eu trabalhava na Unicim, na área de paradiplomacia. E a dosagem da TARES, quando você estuda a diplomacia, é o cerne da paradiplomacia, né? Acho até que o professor Valdo, em algum momento, ele até colocou a questão de, como se fosse uma unidade, não tenho certeza, mas unidade de medida, assim, quase. É muito sério isso. A dosificação é muito séria, porque você não pode ir além. Nem ir a quem. É ir no ponto certo, né? O limite que o outro suporta daquela informação. E o seu verbete, eu acho ele muito pertinente, muito atualizado com o zeitgeist, vamos dizer assim, da CCCI, em função da proposta da pré-intermissiologia, né? Da questão da gente se preparar para a liderança assistencial quando a gente passar pela segunda dessoma. Não tem como ter alguma liderança sem saber fazer isso. Exatamente, mas a gente pode imaginar até um líder assim que é um ditador. Ele sempre ultrapassa a dosagem, sempre erra. Né? E do outro lado a gente pode ter aquele líder que não se posiciona, que faz aquele perfil mais bonzinho. Que né? também não resolve. É o bonachão, né? Que não vai resolver. O pessoal da Tacom não resolve. Exatamente, não resolve. Então, bacana, a ideia do esclarecimento no ponto certo, que é a ideia do verbete. Muito bom, parabéns aí pelo tema. Agora vamos lá então.
ao verbetógrafo, professor Leonardo, na fatologia, página 1, final da segunda linha. Você poderia falar sobre os mecanismos de defesa do ego e como contorná-los para realizar a melhor dosificação interassistencial? A ideia aí é sempre que a gente ou uma outra pessoa ela é questionada em um valor, ou um princípio, ou uma atitude, ou um comportamento, ela pode ativar o mecanismo de defesa do ego. Às vezes ela não está aberta o suficiente para aquela abordagem. Eu acho que a ideia da dosificação é a gente evitar acessar ou acionar esse mecanismo de defesa do ego no assistido. Porque senão o que acontece? Quando ele aciona o mecanismo de defesa do ego, ou a gente trava a racionalidade. Porque a gente entra no modo emocional, o psicossoma fala mais alto, e a gente não consegue entender nem o que a outra pessoa está falando, porque já entra na defesa. A gente já quer se justificar, ou a gente parte até para um processo até mais intenso, uma agressividade. É uma defesa que a pessoa entra. Então, a ideia é a gente criar um ambiente acolhedor, né, o autoacolhimento tarístico, para que a gente possa... Criou aquele ambiente, a pessoa ela não está se preparando contra você. Ela não levantou os muros. Está se armando, né? Não se armou. E aí você pode, criando essa empatia com a pessoa, fazer atares ali, ou fazer essa abordagem mais assertiva, para estimular a pessoa a modificar. Então, a ideia é exatamente essa. Os mecanismos de defesa do ego, sempre que eles são ativados, eles vão naturalmente atrapalhar aquele momento. E aí, ao meu modo de ver, não é a melhor hora mais de fazer a abordagem. É preciso deixar aquele momento passou, e em outra oportunidade, você vai e atua com aquela pessoa. Então, a pessoa que está se defendendo, que está gritando, já perdeu ali o momento da assistência. Naquele momento, o silêncio é o que é possível fazer, e num segundo momento, num terceiro momento, em outra oportunidade, a gente aborda a pessoa já de outra forma. Já fica o aprendizado ali que daquele jeito não funciona com aquela pessoa. Então tem essa questão do dar tempo ao tempo, né? Tem um timing certo, esperar, tem a forma certa, tem um contexto ideal. Em cada contexto, com a mesma pessoa, ele é único. Então, em cada contexto, de repente, a abordagem vai se modificar. Ela vai ser precisa ou específica ou associada àquele contexto, que a pessoa está vivenciando naquele momento, que o assistido e o assistente estão vivenciando naquele momento. Agora, em fatologia, também na página 1, no final da terceira linha. Como eliminar, em definitivo, a gota de adrenalina contaminando a assistência? A gota de adrenalina, sempre que a gente vai fazer uma assistência, a gente ficou indignado ou ficou incomodado e você vai abordar o outro para assistir ele, na verdade, aquela assistência já se inicia prejudicada. Então, a ideia é até que você possa ser intenso e falar mais alto, falar mais intenso e falar mais impactante com a pessoa, mas internamente o psicossoma está calmo, ele está tranquilo. Se vem adrenalina, a gente está passando um incômodo nosso para o outro. E a adrenalina, naturalmente, ela vai fazer o quê? Baixar o nível de racionalidade, o discernimento. E aí você não consegue escolher a melhor forma de abordagem àquela pessoa. Então, a adrenalina, nesse aspecto, né, de uma abordagem, de uma assistência, ela sempre vai atrapalhar. Você pode ser até extremamente histriônico com aquela pessoa. Vou dar um exemplo que um amigo meu vivenciou com o professor Valdo. Ele estava lá na holoteca na época, tem uns anos isso, e o professor Valdo estava numa sala, em algum local ali, fechado com uma outra pessoa. E ele escutava os gritos do professor Valdo, falando intensamente com uma pessoa. Ele até pensou em sair e ir embora. E aí ele ficou sentado lá esperando. De repente, o professor Valdo senta na frente dele com muita tranquilidade, começa a falar e rir, brincar com ele, como se nada estivesse acontecendo. E aí, da minha forma de visualizar isso, é exatamente isso. É o nível de histrionismo que ele usou, mas sem uma gota de adrenalina. O psicossoma não estava falando mais alto, a racionalidade... O discernimento, a inteligência evolutiva ali estava falando mais alto o tempo todo. Então, é o que você precisa fazer para o assistido. Na verdade, quem dá a medida da assistência, ou a dosagem dessa assistência, é o assistido. O limite é dele, não é do assistente. Não é o assistente que impõe o que ele quer. Ele observa o assistido e avalia, escolhe qual a melhor técnica, qual a melhor abordagem para aquele assistido. Se ela é mais intensa ou se ela é menos intensa. Agora, você até comenta... na parafatologia, né, a questão das energias, enfim, da importância de você ter esse domínio energético, em algum local você coloca isso.
E você citando esse exemplo aí do professor Valdo, a gente vê o quanto que esse tipo de abordagem impactoterápica exige um condicionamento Exatamente. energético de controle, não é? É verdade. E além do condicionamento, antes vai vir o quê? A leitura, é o acoplamento, não sei se é isso que você está... Eu coloquei os acoplamentos energéticos precisos. Acho que está na parafatologia. Na segunda linha, na primeira para a segunda. Isso. Então, esses acoplamentos energéticos precisos, eles são fundamentais, porque eles vão dar informação que a gente precisa, ou mais uma informação, além do que você está observando de comportamento, das palavras usadas, para que você escolha a melhor abordagem. Então, se você acoplou, precisa trabalhar energia, acoplou com a pessoa, isso vai ajudar bastante. E a gente pode pensar até um pouquinho antes. Acoplou, viu que o ambiente está sujo, vamos dizer assim, você tem que limpar aquele ambiente. Como o professor Valdo fala, tem que tirar as moscas da frente, para que depois você possa conversar só com uma pessoa. Senão você está conversando com um monte de gente e aquilo naturalmente vai estar gerando um ruído na comunicação. Então, para a gente fazer uma dosificação ou para a gente acertar nessa abordagem, primeiro você tem que criar um ambiente adequado. É aquela história, você vai conversar com a dupla, você vai conversar com o chefe, você vai conversar com uma pessoa qualquer da família. Aquele ambiente é o melhor? Como é que a pessoa está? Exterioriza energia para a pessoa, limpa a pessoa, e depois disso você conversa a sós com a pessoa, vamos dizer assim, né? Sem o assédio presente, você vai ter um amparador ali, a princípio, dependendo da sua intencionalidade, se ela é sadia ou não, do nível de cosmoética, do interesse por trás daquela situação que você está criando. Então, isso tudo vai ajudar a escolha, né? Não só a ajudar na dosificação, no resultado daquela assistência, mas na escolha da melhor abordagem com o assistido. Que aprofundasse um pouco mais, nesse processo do acoplamento que você comentou aí, que faz uma limpeza, um desassédio da pessoa, do assistido. Nesse momento, então, acontece também a escagem, né? A escagem lúcida, você isca, consegue estar com a pessoa. E como que você lida com essa situação? Com certeza a ideia é essa. A ideia é você tirar o assediador dali, não para expulsar o assediador, às vezes é até necessário. Mas a gente tem que pensar o seguinte, a assistência é para quem estiver ali, não é só para o assistido intrafísico, é para qualquer outra consciência que esteja presente, seja uma, ou duas, ou três, ou quantas sejam. Então, você faz essa limpeza, na verdade, você está puxando aquela consciência para a sua psicosfera, né, a escagem, como você disse, e aí você vai trabalhar a dosificação já para essa consciência na sua psicosfera, ela já está sendo estimulada, já está sendo feita. Sim. E aí você vai fazer uma abordagem que, provavelmente, a chance de ter um resultado positivo, que gere uma reciclagem, que gere uma modificação íntima, é maior, porque a pessoa está mais com os ouvidos limpos para escutar o que está sendo dito, entende? E o assistido compreendendo o processo, ela sendo desassediada, essa consex provavelmente vai ser encaminhada, né? A ideia é essa. A ideia é que a gente que a consex possa ser encaminhada, mas isso não depende do assistido só. Não depende do assistente, depende do assistido, porque às vezes o assistido ele não quer mudar. Ele tem ganhos com aquela situação e aí naturalmente talvez não volte àquela consciência especificamente, mas outra com o mesmo padrão pode retornar. Então, o desassédio ainda não aconteceu 100%, mas você criou um momento sem assédio, ou com um mínimo de assédio possível, para esclarecer e tentar ajudar a diminuir ou sanar aquele autoassédio do assistido. Se você fechou a porta do autoassédio, aí você realmente não tem risco daquela consciência com aquele padrão específico retornar a assediar aquela pessoa. Agora, Sr. Leonardo, em fatologia também, na 9ª linha, primeira página, ele pergunta como mensurar a dosimetria da quantidade e da qualidade aplicadas a TACOM e a TARES executadas. Essa dosimetria aí, para a gente saber qual é a melhor abordagem, se num primeiro momento é a TACOM, para em seguida ser a TARES, eu sempre vejo a TACOM como um meio do caminho, ou uma preparação para o esclarecimento, quando ela é necessária. Às vezes a gente pode fazer o esclarecimento diretamente, vai depender do assistido. Essa dosimetria, na verdade, ela vai depender de vários aspectos. Um deles é o que a gente acabou de falar, a assimilação, o acoplamento que foi feito, a leitura que foi feita. A outra é a observação do assistido. Esse assistido, quais são as características dele? Quais são os trafores envolvendo esse assistido? Porque, no fundo, na dosimetria, você vai fazer uma abordagem baseada ou calcada nos trafores do assistido, para você puxar ele. A gente não vai puxar o assistido com um trafar.
Então, o assistente, quem vai estar preocupado, pensando, refletindo sobre a dosificação interassistencial, ele vai olhar o trafor do assistido para poder ajudar. Além disso, qual é a técnica que vai ser utilizada nessa abordagem? Outra coisa importante, a empatia em relação ao assistido. Se a gente não tem o mínimo de empatia, não se colocou no lugar da dificuldade que o assistido está se apresentando, talvez a gente não tenha a melhor abordagem. Então, se colocar no lugar do outro é fundamental para que a gente possa ter mais dados para fazer uma assistência mais precisa. E uma coisa extremamente importante é a intencionalidade por trás daquela abordagem, para a gente fazer uma dosificação adequada, né? Essa quantidade, essa variação do Datacon e Datares. Qual é essa intencionalidade? Ao meu modo de ver, vai estar dizendo do nível de conexão com o amparador extrafísico que está ajudando naquele processo. Porque se a intencionalidade já vem torta, o amparo também já não é aquele mais preciso ou mais técnico. Então, a intencionalidade por trás é importante. A partir desses fatores, aí sim, a gente vai poder ter ou dosar a qualidade e a quantidade do que é necessário para aquele assistido. Num primeiro momento, uma consolação, ou para em seguida o esclarecimento, ou é diretamente esse esclarecimento. Eu vejo dessa forma. Agora, em numerologia, na página 2, final da terceira linha, o que fazer quando ocorre a resistência perante a dose interassistencial? Até quando tentar e quando parar? Eu penso aí que a gente tem que tentar sempre que a gente enxerga uma possibilidade, ou se enxerga um novo viés. Então, tentamos tudo que a gente podia, dentro da relação com aquele assistido. Pensamos em todas as possibilidades. Às vezes, a assistência é só você dar um livro para o assistido, para que ele possa se estimular com aquele livro. Às vezes, é convidar para ver um filme. Às vezes, é um bate-papo informal que você passa uma mensagem ali. Às vezes é uma conversa direta. Então, tentamos todas as possibilidades, pensamos em tudo dentro do nível da nossa compreensão íntima, dentro do nível de autopensanidade pessoal. Se a gente tentou tudo e a pessoa não quer mudar, é um direito dela não mudar. E o assistente ele não pode sofrer com isso. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a dupla, pode ser quem quer que seja. A gente não vai se desequilibrar porque o outro não quer se modificar. É um direito e a gente vai respeitar essa condição. E o que eu vejo aí é que, querendo ou não, a pessoa vai evoluir mais cedo ou mais tarde. A pessoa só está adiando aquele aprendizado. E a vida vai trazer as experiências né, para que ela possa aprender. Às vezes não são experiências difíceis, não são as experiências mais fáceis. Né? A gente pode estar num fluxo evolutivo, né, observando o que acontece para a gente ir num crescendo, e a gente pode estar num fluxo meio, que na verdade não é um fluxo, então a gente pode estar estagnado evolutivamente. E isso, naturalmente, vai trazer experiências para que a gente acorde. Né? E o que pode ser essa experiência? Às vezes, por exemplo, uma doença pode ser uma oportunidade da pessoa acordar para um aspecto que ela está deixando de lado. Então, a doença, no fundo, ela não é uma punição ou um sofrimento. Ela é uma oportunidade de a gente acordar para algo melhor, para a gente ver algo da nossa intimidade, da nossa pensanidade, do nosso holossoma, ou a nossa anticosmoética que precisa ser reavaliada. E aí surge aquela doença para que a gente possa aprender com ela. Agora, no fundo, é um desafio para nós, conscienciólogos, a questão da vivência no dia a dia, né? A cada relacionamento que a gente tem, independentemente de ser na CCCI ou principalmente fora, essa questão da dosificação, né? Você colocou que você trabalha com acupuntura, né? E você deve ter alguns dilemas, não sei, queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, em função da interseção que existe entre Sim. a questão energética, o paradigma consciencial, como é que ocorre Teve uma paciente isso? que eu atendi há uns 4, 5 anos atrás, que eu já atendi ela há uns meses, e eu observava que ela não estava tendo um ganho. Mesmo eu tive durante assim, algumas conversas e tudo mais, mostrando pontos que eu achava importante ela rever, que estava interferindo diretamente na doença, e ela estava achando, não, acho que não está adiantando, acho que... E aí eu fui bem intenso. Então, olha só, eu concordo com a senhora. Eu acho que a gente tem que parar o tratamento aqui, a senhora tem que rever, não está servindo. Não, mas então você está abandonando, você está me abandonando. Eu falei, não é isso. Eu quero que a senhora reflita, a gente vai dar um intervalo, e se a senhora achar que é válido, que realmente fez diferença, ou que não fez, aí a gente retorna ao tratamento. Ela ficou extremamente incomodada comigo.
com a abordagem, com essa situação. E eu parei, tinha decidido não continuar o atendimento. Passou uns 3 meses, mais ou menos, ela me ligou e a mãe dela estava com uma questão. E eu fui atender a mãe dela e a gente conversou e tudo mais. Aí ela me chamou, você poderia voltar a me atender? Eu entendi o que você falou, eu realmente parei com essa situação, mas eu estou com esse traço aqui agora, essa questão acontecendo em relação ao corpo físico. E aí eu pude retornar, mas com outro olhar. Se eu tivesse me calado naquele momento, eu ia ser conivente com a postura anticosmoética que ela estava tendo, que estava gerando aquela repercussão física. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão do assistido, não no sentido de abandonar ele, mas deixar ele sozinho para que ele reflita e que ele reavalie aquela postura, aquele comportamento que normalmente não é o cosmoético. E aí, a partir disso, ele pode escolher modificar ou não. Mas esse desconforto precisa ser gerado. Então, eu vejo a dosificação interassistencial como sempre que a gente pode gerar uma crise de crescimento cosmoética, saudável no outro, ela é válida. A dosificação eu vejo muito nesse sentido. Vamos gerar crises de crescimento, controladas, equilibradas, não é afundar a pessoa, mas são crises de crescimento que a pessoa tem que parar para refletir, vai gerar um desconforto. Às vezes, no primeiro momento, o esclarecimento ele não é confortável, a pessoa às vezes vai ficar incomodada, ou com raiva, ou indignada com a sua abordagem, mas depois que ela para e reflete, ela vê o benefício daquela reflexão que foi gerada, ou daquela crise de crescimento. Eu vejo dessa forma, assim. Tem vários casos assim que eu poderia contar de abordagem. Bacana. Quer falar? Quero fazer uma pergunta com relação a mecanismos de feedback durante a ação da intervenção, ou como fazer essa dosificação enquanto você está na ação. Geralmente a gente consegue pensar sobre o processo depois, e daí você pensa, foi a mais, foi a menos, mas enquanto você está na ação, às vezes você se confunde um pouco. Que mecanismo de retorno que você tem de assertividade? E outra coisa, se o convívio mais a longo prazo, a gente pode acertar e errar até acertar, mas quando são coisas assim bem esporádicas, pontuais, que você precisa agir ali e acabou, como que a gente pode... Isso realmente não é uma coisa simples, é bem difícil. No momento que está acontecendo a assistência, a gente acertar, às vezes, o feedback adequado para aquela pessoa e tirar o feedback adequado para a gente, se essa assistência foi positiva ou não. O que você falou, normalmente o que acontece é que a gente vai, em um segundo momento, parar e avaliar o resultado daquela abordagem. Se a gente foi além do que era necessário, se a gente errou nessa dosagem, errou na mão, ou se a gente poderia ter falado mais alguma coisa. Às vezes vem uma ideia, poxa, podia ter feito isso, podia ter falado dessa outra forma, não fiz isso. Mas a gente guarda aquilo dali, que mesmo que a gente não encontre mais aquela pessoa, foi uma situação momentânea, a gente vai poder utilizar aquilo com outras consciências que vão ter padrões parecidos, ou situações parecidas. É tentativa e erro com as melhores das intenções. E aí o que eu vejo de mais importante é a profilaxia dessa dosificação. Ou seja, qual é o nível de preparação que eu estou tendo, ou que eu estou investindo, para que eu esteja mais apto para uma abordagem independente do contexto, independente da situação. Eu estou investindo nisso? Eu estou estudando o suficiente? Qual é o meu nível de cultura? Né? Porque, às vezes, o assistido ele tem uma profissão X e aquela abordagem vai ser via aquela profissão. Porque o raciocínio dele funciona daquela forma. Então, a gente tem que começar a ver o seguinte, quanto mais eu tenho informação, mais eu posso associar e posso ajudar o assistido dentro de um exemplo vinculado à experiência pessoal dele. Não é a minha experiência. Então, o exemplo tem que ser adequado ao assistido e não ao assistente. Pois não. Oi, tem mais uma pergunta na síndrome. A segunda, a extinção da síndrome do justiceiro. Qual que é essa associação do síndrome do justiceiro e a dosificação? Eu botei as 3 síndromes aí, e é Santa Síndrome do bonzinho, porque o bonzinho, ele normalmente não faz a assistência, ele sempre está aquém da assistência. O justiceiro, normalmente, ele faz o oposto, ele sempre erra a mão, ele vai além do que o assistido precisava ouvir e acaba afundando, prejudicando aquela assistência e o assistido em si. E, no fundo, acaba gerando uma interprisão. Então, o justiceiro, na verdade, ele não está, o foco principal é nele, na indignação dele, em fazer justiça. Então, ele erra a mão, ele sempre vai errar a mão. Sempre ele vai errar a mão. Então, se o seu foco está em você e não no assistido, a gente já começou errado na dosificação. Então, primeiro a gente tem que
está nervoso, está indignado com a situação, não faz assistência naquele momento. Eu tenho isso como princípio para mim. Sempre que eu me alterei, naquele momento é silêncio e eu vou refletir sobre aquela situação, ver qual foi o meu incômodo para eu sanar isso, para que depois, em uma segunda oportunidade, em outra oportunidade, eu possa interagir com aquele assistente, com o assistido. Então, cada um tem que avaliar os limites, ou definir qual é o código cosmoético pessoal nessa abordagem. Eu sempre acho desnecessário que quando a gente ficou com incômodo, fazer assistência. Normalmente a gente erra na dose. E eu botei assim, você vê que eu botei assim, a superação da síndrome do bonzinho, a extinção da síndrome do justiceiro e a eliminação da síndrome do ansiosismo. Se eu estou ansioso, eu acabo falando mais do que devia, eu faço uma abordagem inadequada. Então, a gente precisa superar, extinguir e eliminar a síndrome do bonzinho, a do justiceiro e a do ansiosismo. Todas elas vão atrapalhar a abordagem e a dosificação na assistência. Por quê? Porque a gente vai errar. O assistente vai errar na abordagem em relação ao assistido. Bem, na verdade, são duas perguntas que eu gostaria de colocar. A primeira é saber de que modo o teu estudo e o teu trabalho com as técnicas e o modo de interassistência de origem chinesa ajudou a compreender o modo de dosificação interassistencial, né? Porque é toda uma filosofia pautada em determinados referenciais que certamente auxiliaram de algum modo, gostaria de compreender como. E a segunda questão era sobre a megapensenologia, o primeiro megapensene, abordagem precisa, exemplarismo. Até agora tu tem falado muito do movimento, né, de interassistência, mas ali eu acho que é bem preciso mesmo, porque tu coloca a questão da interassistência pela autoassistência, né? Gostaria que tu aprofundasse essa questão também. Obrigado. Vou começar respondendo essa segunda, o megapensene. Em relação ao megapensene, né, que eu coloquei, abordagem precisa, exemplarismo. Isso o professor Valdo, eu já ouvi ele falar muitas vezes sobre a questão do exemplarismo. E, principalmente se a gente está dentro de um grupo, principalmente o grupo familiar, às vezes falar não adianta muito mais, porque as pessoas já se conhecem, já está tudo meio contaminado. Então a ideia é o quê? Você modifica, para de cobrar dos outros, para de exigir do outro que o outro modifique alguma coisa, e você modifica a sua postura. E modificar a postura, eu acho que o primeiro passo aí é começar a parar de pensar contra o companheiro evolutivo ali, no caso um parente, porque isso já começa a afetar aquela relação. Então, a partir do exemplarismo, a pessoa vendo que gradativamente você vai mudando, e ela não vê de uma hora para outra, às vezes você já mudou aquele aspecto, já tem um ano, e a pessoa demora um pouco para ver. Por quê? Porque ela está contaminada com aquele olhar de vidas, está com aquele olhar de anos. Então, naturalmente, quando a gente modifica, a gente quer que o outro perceba na hora, mas demora um tempo para o grupo começar a perceber aquela mudança. Mas, se a gente vai mantendo aquele exemplarismo, mais cedo ou mais tarde, o assistido, aquele grupo percebe a modificação. E quando um identifica aquela modificação, naturalmente os outros começam a ver que a pessoa modificou. Então, o exemplarismo, eu acho que talvez seja uma das melhores formas da gente mostrar assistência para o outro, a gente dosificar, porque você mostra na prática uma melhor postura, ou uma postura diferente daquele grupo. Em relação à questão da medicina chinesa, ou da filosofia chinesa, com relação à dosificação, tem uma relação bem interessante que eu gosto bastante, que é o chinês, ele tem um trafor que é da observação. Ele é extremamente observador e detalhista. E isso são dois pontos importantes para a gente fazer uma dosificação mais assertiva, mais acertada. O nível de detalhismo que eles têm quando eles vão avaliar uma doença, por exemplo, é extremamente rico. E eles sempre se baseiam em vários fatos. Então, a anamnese, né, as perguntas que a gente faz para avaliar um paciente na acupuntura, ou na medicina chinesa, é extremamente rica. Você pergunta de tudo. Você pergunta, por exemplo, se as fezes da pessoa boiam ou se ela afundam. Isso vai ter um significado por trás. Olha o nível de detalhismo. Então, é o mesmo nível que a gente precisa na abordagem para a gente avaliar e fazer uma dosificação mais assertiva. Ele vai perguntar, por exemplo, se
a alimentação, se é um intervalo curto, se é um intervalo longo, esse é mais próximo da gente. Ele vai perguntar se numa doença você teve a febre baixa, a febre foi alta ou teve ausência de febre. Então, ele vai ter N variações para você avaliar um aspecto. E isso é rico. Essa riqueza de detalhes para uma avaliação, e eles colocam tudo. Eles perguntam do sono, eles perguntam da dieta, eles perguntam do temperamento. Há 5.000 anos tem informação sobre isso. Eles perguntam qual é a emoção que a pessoa é mais recorrente no dia a dia. Por quê? Porque isso vai influenciar determinados órgãos, isso vai estar na etiologia ou na origem de um problema que a pessoa apresenta no físico. E aí eles pegam essas N informações, associam ela, e aí eles vão fazer o quê? Escolher pontos, ou técnicas, ou ervas, que eles vão atuar com aquela pessoa. E olha que interessante, às vezes você tem N informações e você vai usar um ponto específico para resolver aquele desequilíbrio da pessoa. Então, quanto menor o número de pontos que a gente vai usar no tratamento, maior vai ser o nível de dosificação ou de leitura daquela pessoa. Isso vai dizer o nível de especificidade ou a técnica mais específica que você está usando naquela abordagem, naquela dosificação com aquela pessoa específica. Acho que não sei se era isso que você tinha perguntado. Leonardo, aqui na página 1, na última de patologia, o ato de ser traforista em todas as abordagens conscienciais. Você pode explicar essa situação, qual que é a influência do traforismo? E também ali, logo em seguida, você falou sobre a paciência, juntos. Sim, foi de propósito. O que acontece é o seguinte, não tem uma abordagem, quando a gente está numa assistência, se a gente não for traforista, já está perdida aquela assistência, aquela abordagem já foi perdida. E aí, essa abordagem, ela é completa, no sentido de nem o pensene vai ser comprometido, ou seja, você não vai patopensenizar uma dificuldade da pessoa. Você vai enxergar aquela dificuldade, vai enxergar aquele trafar, mas você não vai gerar uma patopensenização nisso, porque também você compromete a assistência ali. Então, você enxerga o desequilíbrio do outro, é o que o professor Valdo fala. Você enxergar o mal na pessoa, mas não pensar mal da pessoa. Sim. Então, quando você tem essas informações do que ela não é boa, do que ela não funciona bem, e do que ela é boa, do que ela funciona bem, o que tira a pessoa do buraco é exatamente o trafor. É você fazer uma abordagem calcada num trafor do assistido. E aí você puxa a pessoa no que ela é boa. E é isso que tira a gente do buraco, o trafor. Por isso que a abordagem traforista é extremamente importante. E a paciência entra aí, por quê? Porque nem sempre o assistido ele responde na velocidade que a gente quer. Às vezes a gente quer que a pessoa mude, a gente está vendo que se a pessoa mudar, ela vai ter um monte de ganho, ela vai ficar, um nível de bem-estar íntimo vai aumentar drasticamente, mas é a nossa vontade. E às vezes o assistido ele tem ganhos secundários, ele se perde nisso. Então ele acaba escolhendo ficar com esses ganhos secundários. E a gente precisa aprender a respeitar isso. Então a paciência no sentido de, às vezes a assistência que a gente começou hoje, a gente só vai terminar daqui a 2 vidas. Porque a pessoa não consegue compreender, né? Ela não consegue entender aquilo. Ali para você poder ir acompanhando isso, ela, né? Isso. Nessa situação aí. Às vezes, tem pessoas que não compreendem mesmo. Tem pessoas que até compreendem, mas não quer saber disso. Não quer saber disso. Uma vez, numa paciente, eu falei uma situação para ela, explicitei uma situação, e ela virou para mim com todas as letras, com essas palavras. Eu sei o que você está falando, eu percebo isso, mas eu não vou mexer nisso. Eu não quero mexer nisso. Eu explicitei uma situação toda. E ela reconheceu que tinha a situação e não quis mexer. Então, o que acontece? O problema físico que ela apresentava não melhorou. E ela mesma fez a associação inteira da situação. E há pouco tempo eu entrei em contato com ela de novo, através do filho e tudo mais, e ela está numa situação delicada. Né? Ela escolheu não enfrentar a realidade íntima dela e modificar posturas. E naturalmente a vida vai cobrar essa não modificação íntima. Né? A pessoa tem que ter coragem também, né, para querer modificar, né? Sim. Querer mudar. Sim. Não é fácil. Algumas coisas a gente tira de letra. Mas dá trabalho amadurecer, dá trabalho evoluir. Então, é a lei do maior esforço. Precisamos parar e enfrentar a nossa realidade. E aí o que eu vejo de importante são os resultados na nossa vida. A gente vem melhorando, nosso equilíbrio íntimo vai melhorando, ou eu estou estagnado naquele processo evolutivo? Principalmente se a pessoa fez curso intermissivo, aí o problema é mais complicado. Porque aí a pessoa já teve a informação, ela não é um ignorante naquele assunto. Ela teve a informação e ela vai abrindo mão.
de evoluir. Por exemplo, um exemplo que eu já vi várias pessoas dando, mas que eu visualizo a lógica desse exemplo, que é a questão de escrever um verbete, ou ser partícipe da enciclopédia da Conscienciologia. A professora Adriana Lopes já falou uma vez, é o trem que você não pode perder. Né? Então, é o trem que a gente... eu quero participar dessa escrita, né? Dessa mega gestão grupal. Então, quando a gente está nesse grupo, naturalmente o grupo te estimula, você até está andando mais rápido. Então, a gente vai ficar fora dessa? Sim. Então, olha só a seriedade da gente estar participando disso. E o quanto isso vai impactar uma outra vida nossa. Agora, muitas pessoas já devem ter estimulado, a Dulce mesmo já deve ter estimulado um monte de pessoas a escrever. E algumas pessoas entram na onda, e pegam esse trem, e algumas pessoas não querem saber daquilo. Não querem escorrer. Não querem enfrentar, às vezes, vai vir aqui e vai ter que falar para todo mundo. Então, às vezes, a pessoa abre mão disso. Ela não quer enfrentar aquela situação. Mas se ela enfrenta, o reequilíbrio, ou o ganho, ou a autoconfiança, o aporte que ela vai ter, é muito grande. Sim. Muito grande. Imagina a quantidade de amparadores que não estão interessados que mais pessoas escrevam. Vai ter amparo ou não vai ter amparo? Se a pessoa decide, né, se enfrentar. Se decidir, vai ter amparo, né? Com certeza vai ter amparo. Nessas duas questões que eu falei aqui para você também, interessante que são duas questões bem importantes na dupla evolutiva, né? Essa questão aqui dos trafores e da paciência. Né? Uma boa reflexão. Com certeza, na dupla, a paciência é fundamental. Sim. E observar os trafores do outro também. Uma vez eu estava no ECP2 e eu vi uma abordagem extremamente interessante. Tinha uma pessoa, ela foi fazer a pergunta, e normalmente eu estava deitado no colchonete, então você não consegue escutar nada, mas essa pergunta eu escutei. E eu achei interessante, por que eu escutei essa pergunta? E a abordagem era o seguinte, era um rapaz e ele queria arranjar uma dupla. Ele falou, não tenho uma dupla, eu quero conseguir uma dupla, o que é que eu faço? E aí a consciência extrafísica virou para ele e falou o seguinte, primeiro você olha o professor e observa, a gente faz o que normalmente? A gente quer ver aquela pessoa que tem o máximo de qualidade, escolher pela qualidade. E aí você não olhou, né? Você ficou lá empolgado com aquela qualidade toda, você não olhou o que a pessoa não funcionava bem. E aí você começa, no dia a dia, a lidar com o que a pessoa não funciona bem. E aí você comprou gato por leve, né? Aquela história. E o que a consciência falou foi o oposto. Ela falou assim, você viu que a pessoa não é boa. Quais são os trafares que ela tem? Você observa aquilo dali e você pensa o seguinte, eu tenho competência para lidar com esses trafares? Se você achar que você tem competência, você investe naquela pessoa e ela vai se tornar a sua dupla. Porque, olha só, se a gente entra já observando que a pessoa não funciona bem, você já enxergou que ela é boa. Você não pode nunca mais reclamar daquilo. Acabou com um monte de problema de discussão na dupla. Porque normalmente a gente fica reclamando a mesma coisa, né? Então você não pode reclamar mais de nada. Não pode reclamar mais de nada. Né? Você já entrou como assistente na relação e não como assistido. E o que a gente vê na nossa cultura é a cultura de querer ser assistido, né? A cultura do romantismo, é o príncipe que vai salvar e que vai ser perfeito o resto da vida, o casamento perfeito, foram felizes para sempre. E na prática não é isso. Então, essas pessoas entraram como assistido na relação. E a ideia é que a gente entre sempre como assistente. É o que eu penso em relação, principalmente, a essa questão da dupla, que dá um trabalhão, faz parte do serviço. Mas esse trabalho é o nosso aprendizado. Os trafores é lucro, né? O trafor é lucro, exatamente. O trafor é lucro. Tá, obrigado. Esse rapaz que fez a pergunta está com a dupla agora. Que bom. Tá com a dupla. Funcionou. Deu certo, até agora não funcionou. Não sei se aplicou igualzinho técnico, idêntica. Mas funcionou. Que bom. Agora, ao verbetógrafo, em Códigologia, na página 2, primeira linha. Você poderia explicar o Código Pessoal de Cosmoética aplicado às autorreparações técnicas interassistenciais? Essa pergunta é de Portugal. O que eu pensei aí é que para a gente fazer uma dosificação o mais assertiva possível, a gente tem que se preparar antes. Então, dentro desse Código Pessoal de Cosmoética, quais são as técnicas que eu vou utilizar, como eu vou me preparar para que, quando surja uma situação de assistência, eu possa interagir no dia a dia com equilíbrio. Né? Então, assim, nós interagimos e encontramos várias pessoas todos os dias. Às vezes, uma pessoa que a gente encontra que a gente nunca conheceu, mas que ela vai chegar, vai falar alguma coisa, ela precisa escutar um retorno. Eu fiz a melhor leitura daquela pessoa? Eu ajudei da melhor forma? Eu fui omisso? Eu errei na dose? Então, a ideia aí é, como eu posso me preparar? Estou fazendo meus deveres para melhorar meu parapsiquismo? Para melhorar minha abordagem? Para melhorar minha assimilação? Para fazer a escagem mais precisa?
para fazer o acoplamento mais técnico, mais lúcido, qual o meu nível de autoconscientização multidimensional? Então, isso vai estar relacionado ao quanto eu estou investindo em trabalhar e dominar as minhas energias. Quanto maior o domínio das energias, maior vai ser minha preparação, uma preparação técnica para eu fazer aquela dosificação mais assertiva. E aí eu vejo, como eu tinha falado anteriormente, o nível de informação do que acontece no mundo e no dia a dia vai ajudar? Vai. O estudo por trás disso vai ajudar? Vai. As autopesquisas de tudo que me incomoda vão ajudar? Vão. Então, tem aquela técnica que eu acho bem interessante e rica, que é a técnica de autoenfrentamento do mal-estar. Então, tem um mal-estar, tem um incômodo, se eu resolvo isso, eu estou mais preparado para fazer uma assistência. Porque naquela área eu já fechei as portas para o assédio. Porque eu me entendi e eu modifiquei alguma leitura inadequada que eu fazia em relação a mim mesmo. Se eu fechei aquela porta, eu tenho condições de assistir uma pessoa que esteja passando por aquele problema com mais isenção, com mais teática, com mais cosmoética. Então, as preparações tudo que eu puder fazer de autoassistência, eu vou estar me preparando mais adequadamente para assistir a outra pessoa. É nesse sentido. Agora, professor Leonardo, você poderia fazer um paralelo entre a dosificação interassistencial e o estupro evolutivo ao ministrar a assistência? Eu coloquei isso no verbete também, a questão do estupro evolutivo, na antonimologia. Lá na primeira página, eu botei o item 8 lá, estupro evolutivo, que é exatamente o antônimo ou o oposto da dosificação. No estupro evolutivo, o que vai acontecer é que o resultado daquela abordagem ela é negativa. Então, a gente, na verdade, passou do ponto e a gente prejudica a pessoa ou o assistido. A gente assedia a pessoa. Sempre que a gente está fazendo um estupro evolutivo, a gente está assediando o outro. E esse assédio, no fundo, a gente gerou o quê? Em algum grau, a gente gerou uma interprisão, que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que limpar com aquela pessoa. Esse erro que a gente teve. E a gente vê muito disso em família, por exemplo, relações mãe e filho, pai e filho. A gente vê que, às vezes, se erra na dosagem, se erra na abordagem em relação àquela pessoa, falando-se coisas absurdas. Por exemplo, um pai ou uma mãe falar que a filha, com aquela postura, está sendo uma prostituta, daí para baixo, né? Estou usando um termo aqui mais elegante, mas eles falam de tudo. Tem pessoas que erram tanto na dosagem que batem no rosto do filho. Então, isso tudo vai deixar marcas que, se a pessoa não tiver maturidade para entender aquele contexto que ela se colocou, né, trazer a responsabilidade para ela, não se vitimizar em relação àquilo, e fazer as autopesquisas necessárias, entender aquele outro, ela vai levar aquele trauma para a adultidade, e isso pode comprometer uma programação de vida até. Né? A gente está naquele contexto porque a gente se colocou lá. E aí a importância de trazer a autorresponsabilidade para si. Mas a atitude daquela pessoa é um assédio e pode comprometer uma programação de vida. Às vezes, uma programação de vida expressiva, uma Max Pro Ex. Agora, em estrangeirismologia, você poderia explicar o approach interassistencial adequado e o right time evolutivo? O approach aí é a forma que a gente vai chegar, ou vai chegando para fazer aquela dosificação, para fazer a abordagem que a gente enxerga como a mais madura ou ideal naquele momento. Por exemplo, se a gente pensar em relação à energia, eu posso chegar e exteriorizar um caminhão de energia para a pessoa e isso assustar a pessoa, ela ficar incomodada com aquilo, mesmo que ela não entenda nada de energia. Então, isso pode dar um impacto e atrapalhar a assistência. Às vezes, você tem que começar exteriorizando gradativamente, lentamente, aos poucos, para que você crie um ambiente mais acolhedor e aí sim você fez a aproximação ideal, adequada, e você pode fazer o esclarecimento depois. Outra forma de ver essa questão do approach é as palavras que vão ser utilizadas. A gente pode chegar e falar a informação de uma vez só e chocar a pessoa. Ou a gente pode chegar e criar aquele ambiente, colocando uma situação de uma pessoa conhecida, uma situação que se foi lida no jornal, criar um meio para que depois você faça a abordagem assertiva. Então, você foi preparando a pessoa ou ajudando a racionalidade dela, o raciocínio dela a funcionar
para que depois você dê uma informação sobre ela, para que ela faça uma associação mais equilibrada. Então, essas são as técnicas que a gente vai utilizar para não assustar o passarinho, como fala o professor Waldo. E o right time evolutivo é o tempo certo para você falar algo para a pessoa, para você passar a informação. É o que eu estava falando antes. Existe o tempo ideal, certo. Aquele é o certo. Se foi no futuro, errou. Se foi no passado, errou. Então, dentro de cada contexto, existe o melhor momento. Se passou aquele momento, passou o momento. A gente perdeu o bonde da assistência. Vai deixar para outra oportunidade. Não adianta falar depois que já passou aquela oportunidade. Então, você vai criar um outro ambiente, um outro momento, em outra oportunidade que surge, para a gente poder fazer essa assistência adequada, assertiva, no momento certo, no ponto certo, em cima do lance. Então, perdeu o momento, né? Não é mais em cima do lance, deixa para outra oportunidade para fazer aquela assistência. E isso serve para que a gente leve para a autopesquisa, é a questão da higiene consciencial, vai refletir de noite sobre tudo o que aconteceu no dia, avalia o que errou, poderia ter dito dessa forma, era aquele momento que eu tinha que me posicionar, por que eu não falei, aí a gente vai trazer para a gente, porque a gente precisa ir crescendo com essas trocas, com essa interassistência. Então, não falei porque fiquei com medo da repercussão na outra pessoa. Fiquei incomodado, me gerou um incômodo e eu achei que a pessoa poderia ser agressiva. Então, a gente tem que avaliar o que a gente fez, que a gente soltou do bonde da assistência. A gente deixou passar aquela oportunidade. Então, a gente vai trazer para a gente, de forma madura, sem ficar desdramatizando, sem ficar dramatizando muito. A gente traz aquela informação, reflete e fica atento para que, numa próxima oportunidade, a gente possa atuar e só cometer omissões superavitárias. Né? Muito bem. Agora, em fatologia, na página 1, última linha, você poderia comentar, se possível, com exemplos, o ato de ser traforista em todas as abordagens conscienciais? Já comentou um pouco, né? Mas é bom. Já comentei, dar ênfase aí nisso, tão importante. Por exemplo, vamos ver que a gente tem uma pessoa que ela tem um nível de autovitimização muito grande. Então, você não vai reforçar e virar para ela e falar o seguinte, tá vendo? É por você estar assim, porque você fica se vitimizando, porque você não resolve suas coisas, porque você está sempre chorando, porque você está sempre reclamando. Você acabou de acabar com a pessoa. Você só está reforçando o trafar dela. Então, é o oposto. Você vai ver o que no histórico de vida da pessoa, se você conhece a pessoa, o que ela já foi assertivo, o que ela acertou. E você lembra daquela situação que você foi extremamente positiva, quando você falou ou quando você deu uma aula, você vai trazer o ponto forte da pessoa para a baila, para frente, para o teatro que está acontecendo naquele momento. E aí você vai estimular para a pessoa reavaliar aquele momento, valorizando a atitude que ela teve. E aí, na verdade, você está estimulando que ela enxergue o próprio trafor. Então, eu acho que da dosificação positiva, ideal, interassistencial, você ajuda o outro, em muitos casos, a enxergar o trafor dele, enxergar o que a pessoa é boa, enxergar o que é dela, que ninguém tira, que ela, às vezes, está puxando o próprio tapete. Então, a ideia é a gente mostrar o que a pessoa é boa. E sempre tem fatos, se a gente observar na postura, no comportamento, no gestual, a gente vai encontrar pontos positivos em todas as pessoas. E a gente vai usar essa informação a favor da pessoa. Isso é o olhar ou a abordagem traforista em relação ao assistido. E só lembrando, né, teletertuliano em especial, que tem na enciclopédia, tem um verbete que é o compensação intraconsciencial, que é bem dentro dessa linha. Claro que aí não está se falando de uma abordagem externa, né? Serve principalmente para a própria pessoa. Mas é bem nessa linha, muito importante essa questão da valorização dos trafores, né? Para compensar e você conseguir superar um trafar, né? É uma maneira super inteligente. Sempre que a gente explicita o trafar do outro, ou que o outro não é bom, ou que ele não funciona bem, a gente está assediando o outro. Né? No fundo é um assédio. Claro, Você está com algum incômodo, você está com a raiva embutida, você está com alguma coisa mal parada com aquela pessoa. Então você expõe o que ela não é boa. Né? Você perdeu o discernimento ali evolutivo, você perdeu a inteligência evolutiva. E aí você está no psicossoma incomodado com o outro. Nesse aspecto, eu acho que a melhor conduta é abrir mão daquele momento. Sai dali, porque a gente não está em condições de assistir naquele momento. Então a gente sai daquele cenário interassistencial e se avalia, né, faz uma autoanálise daquela situação, para que a gente possa superar aquilo
e retornar um cenário de forma mais madura, né? Para a gente olhar o que a pessoa é boa. Que é isso que ajuda as pessoas. Se a gente for observar o professor Valdo, ele, muitas das vezes, ele faz o quê? Ele mostra o que a pessoa é bom. Ele mostra o trafor, ele explicita o trafor. Eu já vi o professor Valdo várias vezes estimulando as pessoas que chegam aqui. Esse cara é bom. E ele cita uma situação, ou ele fala um exemplo. Então, é uma forma da gente estar puxando o outro do lado positivo. Em alguns momentos, dependendo da situação, você faz uma abordagem expressiva, né, explicitando uma situação negativa, mas sempre com um olhar traforista sobre aquela situação. Isso também é possível, também já observei o professor Valdo fazendo isso. É a impactoterapia cosmoética aí. E, em geral, quando tem essa abordagem de apontar o trafar, concomitantemente já tem a terapêutica. A terapia, né? Olha, faz isso, ó, saída é isso, busca fazer tal coisa. Você tem que dar uma saída para a pessoa. Escreve aí, escreve alguma coisa, escreve um livro, ele já dá a terapêutica. Dá terapêutica junto. Então, não é que você nunca vai abordar o trafor do outro, mas se você fizer isso, você tem que dar a terapêutica. Você tem que dar uma forma de você ajudar a pessoa a sair daquela condição. É que, no fundo, você está suscitando algum trafor dela, né? Para ela conseguir fazer aquilo. Isso é uma abordagem traforista. Mesmo que em uma situação específica a gente possa explicitar um trafar, mas sempre olhando para o trafor da pessoa. Você sabe que eu gosto muito dessa abordagem trafor-trafar. E eu fico pensando, realmente, sem isso, sem isso, eu penso que os amparadores não teriam como atuar com a gente. É uma boa reflexão, não teria como. Imagina a relação do amparador com a gente. Tanto defeito. Exatamente. Se o amparador olhar só o que a gente ele vai embora, sai correndo. Ele não fica ali. Não. Então, o assediador vai fazer isso. O amparador ele vai olhar o que a gente é bom. Ele está vendo os trafares. E ele vai, através do trafor, ajudar a gente a ganhar mais autoconfiança, mais segurança íntima, melhorar isso, para que depois a gente vai naturalmente abandonando, escolhendo abandonar, ou ficando mais lúcido em relação a uma imperfeição que a gente apresenta. E aí, se você amplia e pensa assim no evoluciólogo, no próprio trabalho das Reubexes, né? Pensa fazer assistência, resgate na baratrosfera, você tem que ver tem que pegar de algum modo, algum trafor, alguma coisa positiva que a pessoa fez. Senão o negócio fica ali, não sai do limbo, né? Não tem como. Eu visualizo assim que o nível de compreensão de um amparador, de um evoluciólogo, de um desperto, de um amparador de uma forma geral, para o assistido, ele é extremamente maduro, no sentido de ele não incomoda ele nenhum trafar que o assistido tem. E ele está sempre focado no trafor, mas ele tem um nível de compreensibilidade daquele histórico da pessoa que não dá brecha para não ajudar o outro, para desistir daquela assistência. Ele está sempre olhando, estimulando o que a pessoa tem de melhor. E aí, para a dosificação interassistencial, é uma boa técnica. A gente sempre se colocar como um amparador em qualquer relação que a gente tem. Se a gente já está olhando o outro como um amparador, você já não vai poder pensionizar contra a pessoa. Então, sempre se colocar como um amparador em qualquer relação é fundamental. É uma excelente técnica, sem dúvida. Agora, em fatologia, na página 2, primeira linha, ele pergunta o que vem a ser o histrionismo técnico. O histrionismo técnico é aquele que, às vezes, você grita com o assistido, mas de forma técnica. Você não foi pro emocional, você está no mental soma o tempo todo. Às vezes você brinca, às vezes você ri, às vezes você conta uma piada, às vezes você é mais rígido, às vezes você é mais ríspido, mas o tempo todo você está com o mental soma superentendendo ou sobrepairando aquela assistência ou aquela relação ali. Então, são esses limites que a gente vai aos extremos do comportamento, do gestual, da fala, às vezes necessário até, dependendo da pessoa que está à sua frente, usar um palavrão, que seja, para que a pessoa acorde para um aspecto. É a linguagem do assistido que manda na assistência. Então, você vai se colocar na condição do assistido para ajudar. E isso vai ter, esse histrionismo aí vai variar ao infinito, porque vai depender da realidade de cada pessoa. É aquela história, né? Mosca morta não dá muito efeito às vezes, né? É verdade. Então, a gente vê assim no dia a dia, é muito forte isso, é muito evidente o quanto que dá impacto. Às vezes é um pequeno gesto, ou um olhar diferente, aquilo já chama atenção e acorda a pessoa. É verdade, né? É o que o professor fala, que de vez em quando ele tem que bater na mesa. Né? Que às vezes aquele tapa ali que tira aquela pessoa daquele marasmo consciencial, daquela racionalidade que estava embotada. Então você chama a atenção
de uma forma que você gere um ambiente para você fazer assistência, ou você faça assistência diretamente. Então, esse histrionismo, quando ele é bem utilizado, né, ou seja, bem utilizado, eu estou vendo o mental soma por trás disso, a gente consegue, às vezes, resultados na assistência bem expressivos. Bem de caso pensado, né? Caso, entra naquela linha do calculismo cosmoético, né? Agora, em parafatologia, na página 2, terceira linha, de baixo para cima, você poderia aprofundar a fluidez na relação amparador extrafísico, amparador intrafísico? Sim. Se a gente pensar que o amparador ele vai sempre contar com o que a gente tem de melhor, vai contar com o nível de cosmoética que a gente tem, vai contar com o nível de intencionalidade que a gente está naquela relação, naquela conduta, a gente vai começar a pensar o seguinte: o nível de amparador que eu tenho é correspondente ao nível de cosmoética que eu tenho, ao nível de lucidez que eu tenho nas minhas relações. Lucidez aí no sentido de o quanto eu sou lúcido da minha realidade consciencial. Pouco importa o nível da escala evolutiva que você se encontra, que a gente se encontra. Se a gente está com vontade de acertar, vai ter amparador. Se tem assistência como nosso objetivo primário, vai ter amparador. Isso é o que vai mandar na questão de ter amparador ou não. Então, quanto mais a gente vai se acertando evolutivamente, ou seja, quanto mais reciclagens eu vou efetuando, mais eu vou melhorando a relação com o amparador. Então, quanto menos atitudes anticosmoéticas eu tenho, maior vai ser o nível de amparo que eu vou ter. Porque, naturalmente, se você está com um nível de cosmoética muito elevado, o amparador vai modificar. Vai ser um amparador mais elevado, para que possa, mais amadurecido, vamos dizer assim, que possa te ajudar nas suas relações. E o que eu acho interessante nessa relação da fluidez do amparador intrafísico com o assistente, né, com o assistente intrafísico, com o amparador intrafísico, é a questão do resultado da assistência que ele tem, ou do resultado da vida dele. Essa vida está num crescendo, ou ela está parada, ela está no marasmo, ou ela está, como a professora Dulce falou, está as moscas mortas ali, presentes, né? Elas nem saem dali. Então, os resultados da nossa vida intrafísica, da programação de vida, a gente está colocando em prática ou não, vai dizer o nível, a condição daquele amparador que está ali, se tem ou não tem amparador. Quanto mais a gente acerta e quanto mais a gente está no trilho da ProEx, da programação existencial, mais a gente está amparado naquele processo. Então, a relação de fluidez vai depender, outro ponto importante que eu não falei, vai depender da intencionalidade do assistente dentro daquela relação. Qualquer pessoa pode ter um amparador em determinado momento, se ela está com uma boa intencionalidade em ajudar. Ela não está pensando em ganhos secundários, ela não está assistindo para ter um retorno posteriormente. Se ela está isenta naquela assistência, ela vai ter um amparador extrafísico adequado e, naturalmente, quanto mais ela atua adequadamente, mais essa relação melhora, né? É um amigo que a gente que é do passado, mas que a gente vai aprendendo a se relacionar multidimensionalmente, extrafísico e intrafísico. Aqui atrás no A. Na taxologia, na página 4, será que você pode explicar duas dosagens? Uma é a dosagem a brincadeira, né? E a outra é a dosagem amarga. A dosagem, a outra é o quê? Amarga. Tá. A dosagem a brinca, eu botei até o 1 e o 2 aí, a brinca e a vera, isso aí é um contraponto, né? Isso eu morei em Salvador. No Rio também tem. No Rio também tem? Tem. E a gente tinha joguinho de bolinha de gude, que era a brinca ou a vera. A vera, você estava ali sério, observando aquilo ali, porque você não queria perder a sua bolinha de gude. E a brinca, você estava jogando de qualquer jeito. Então, a dosagem a brinca é aquela que você faz a assistência, mas você não está muito preocupado. Você não está ali, vou fazer isso aqui para ver o que é que dá. Você não está incomodado com aquilo, você não está sério na história, né? Então, se eu associar com a pergunta anterior, a relação ali com o amparador, essa fluidez vai estar comprometida, né? Porque você está levando tudo sem seriedade, então o amparador não vai participar disso. Essa fluidez está comprometida. Em relação à dosagem amarga, é aquela história seguinte: às vezes o que cura a pessoa, o que melhora a pessoa é o remédio amargo. Então, às vezes, o que você vai falar para a pessoa para esclarecer ela não vai ser o que ela vai gostar de escutar. Vai ser uma coisa que vai descer torto, né? E isso vai ser amargo para a pessoa. Mas o remédio que é amargo, às vezes, é o melhor para aquela consciência, naquele contexto. Entendi, obrigado. Agora, professor Leonardo, em fatologia, na página 1, terceira linha.
poderia comentar a agressividade ao invés da impactoterapia cosmoética? Sim. A questão da agressividade, a gente tem que pensar o seguinte: se eu sou agressivo com a pessoa, claro que nós aqui não somos agressivos com ninguém, nem nunca fomos, né, se a gente colocar assim, mas vamos supor que a gente conheça uma pessoa que foi agressiva. O que acontece? Quando a gente é agressivo, ou a gente vê uma situação dessa acontecendo, quais são os resultados daquilo ali? É positivo ou negativo? Primeira reflexão é essa. A agressividade, na verdade, ela é uma falta de educação evolutiva, né? A pessoa, na verdade, está via emocionalidade, emocionalismo, atuando. Está incomodada com alguma coisa. E isso vai gerar o quê? Quando a gente é agressivo? Vai gerar, ou pode gerar, uma interprisão. Porque vai gerar uma mágoa, vai gerar uma pessoa pensionizando contra a gente o tempo todo, ressentida com aquela abordagem, que não foi saudável. Sempre que a abordagem é agressiva, ela não é saudável. É diferente da impactoterapia cosmoética. Às vezes você é intenso, mas a sua intencionalidade por trás não é puxar o tapete da pessoa ou dar uma alfinetada nela. É isento. Então, quando você está na impactoterapia cosmoética, você está acolhendo a pessoa. E, conscientemente ou inconscientemente, ela vai receber essa energia. Isso vai fazer diferença na assistência. Então, a agressividade sempre é negativa. Isso não quer dizer que, às vezes, a gente não possa ser intenso na forma de falar. Ou, como a gente falou antes, o histrionismo. Você vai ser expressivo e firme até nas palavras que você vai usar. Mas, em nenhum momento, vai ter um desequilíbrio emocional. Vai partir para a falta de educação ou para a agressividade. Eu botei na coloquiologia, na linha 3, na mesma página, na primeira, da segunda para a terceira linha, perdão, a atitude de falar a verdade doa quem doer. Então, se a pessoa está com essa questão de falar a verdade doa quem doer, porque ela é extremamente autêntica, no fundo, ela está sendo extremamente mal educada. Então, a agressividade nunca contribui para a assistência, ela sempre atrapalha, a não ser que ela seja usada sem gota de adrenalina naquela abordagem. Pessoal, agora eu queria falar uma coisa importante, é que a gente tem alguns pilares aqui no tertuliário, né? Tem o pessoal da equipe técnica e tal, e a gente tem um pilar bem importante que vem todos os dias às tertúlias, que é a Pilar Alegre, que hoje é o aniversário dela. Então, eu queria pedir as palmas aí. Parabéns, muitas e muitas tertúlias aí. Ela está sempre presente. Sempre, sempre. E agora vocês me deixaram sem jeito. Não pode. Isso não pode. Eu só quero agradecer e agradecer a oportunidade que eu estou tendo pré-intermissiva de estar aqui todos os dias na tertúlia. Eu sei que vai ser por um período, porque eu vou ter outras funções a serem assumidas, mas o que tem me trazido e que está sendo lembrado hoje através do verbete é esse aprendizado constante. É um aprendizado que não tem um valor monofásico de moeda, de dinheiro, não tem nada disso. É um curso de longo curso gratuito. Gente, se a gente não souber aproveitar isso, onde nós vamos ter um curso desses? Né? E gratuito. Então, eu sei que eu tenho aproveitado bastante, aprendido muitíssimo nesse... E ajudado muito também. Contribuído, né? Claro. Obrigada por toda essa atenção, por toda essa energia e por todo esse carinho que vocês têm. Eu acho que está desenvolvendo por todas as consciências, né? Nós estamos desenvolvendo isso para todo o planeta. Nós podemos debater com o planeta essa dosificação interassistencial, né? De cada um saber o que tem e o que pode fazer e também o que pode receber. Claro. Muito obrigada a todos. Tá, nós agradecemos também, Pilar, e aí lembrando, né, que esse legado que o professor Valdo deixou para a gente, né, o tertuliário aqui já montado, maceteado, que diariamente ele coloca as energias dele aqui, de toda a Equipex, por horas, né, na mini tertúlia. Então, a gente agradece muito a vocês, principalmente todos vocês aqui presentes, aos mais assíduos, aos teletertulianos, e a gente chama atenção, né, para essa responsabilidade que a gente precisa
levar em conta, precisa honrar, precisa levar isso adiante. Né? E quanto mais pessoas participarem, como você colocou ainda há pouco, né, Leonardo? Mais pessoas participarem da enciclopédia, né? Mais tertulianos e verbetógrafos. Então, isso tudo vai ajudar muito, porque a gente tem que lembrar, não é, que, na verdade, a tertúlia é aquela pílula, aquela gota de conscienciologia no planeta, através da internet, diariamente. Né? Então, as nossas autopesquisas, o nosso Labcom, né, pessoal, de cada um de nós, aqui explicitado, dentro das nossas possibilidades, do que cada um tem a contribuir, a oferecer, é muito importante a gente valorizar isso, dar valor a quem se dispõe a, às vezes, vir de uma outra cidade, né? A maioria agora dos neoverbetógrafos, né? Muita gente vem de fora. E a gente trabalha nesse planejamento, né? Nessa questão de conseguir viabilizar as viagens, as possibilidades de cada um, com a defesa do verbete, né? Então, a gente realmente acha que isso é muito importante. Então, teletertuliano, você aí que ainda não tem verbete, vamos adiante, porque, conforme o professor Leonardo colocou, dito pela professora Adriana, né? Faço minhas as palavras dela, a gente não pode perder esse trem da enciclopédia da Conscienciologia. É muito importante, realmente, a gente faz Só questão aconteceu um fato interessante, de colocar. que tem uma pessoa que está, um anel verbetógrafo, que está escrevendo sobre alegria. Acontece que ela chegou para mim, e pensando que era um pseudônimo, que me chamavam de Pilar Alegre por pseudônimo. Eu falei, não, é o meu nome mesmo. Ai, eu falei, você está me fazendo uma homenagem, escrever um verbete sobre alegria. Foi interessante. A Irmânia que está fazendo. Você sabe, Pilar, que o professor Pedro que tem um verbete que é quase, que ele é realidade, vou esquecer o adjetivo, mas justamente ele coloca essa questão da realidade que a palavra contém, né? Então, por exemplo, a professora Juliana dos Remédios, que é médica. Sim. E assim é a Pilar Alegre. Tá, muito obrigada, viu? Então, vamos lá. Você quer perguntar, Antônio? Quero. Leonardo, aqui na página 3, em propulsores, você podia passar a sua experiência no item 3, 10 e 11? O item 3 é a autoconscientização. No item 3, autoconscientização. Eu dou aula também de acupuntura, e aí tem um dia que é o ambulatório da escola. Então, são as pessoas que vão lá em uma clínica social, que você vai atender. Então, tem N-Box. E aí eu sempre tento ter essa autoconscientização da melhor abordagem em cada box. E aí, no início, eu tinha muita dificuldade, porque eu começava ali, daqui a pouco eu me desligava da multidimensionalidade, me desligava de N informações que estão ali naquele contexto, que eu não tinha sinapse suficiente para manter aquela lucidez. E aí eu dava atenção ao que a pessoa estava falando, atendia e tudo mais, mas diminuía as N variáveis que eu podia acessar. E eu já faço isso há alguns anos, então a cada vez eu vou tentando manter a lucidez sobre mais um aspecto, e vou tentando ampliar isso. E o que eu observo é que cada encontro daquele, na verdade, em algumas vezes eu mapeei que eram pessoas que eu já não era a primeira vez que eu estava vendo, mesmo sendo a primeira vez no intrafísico, até pela situação que acontecia, sempre tem uma oportunidade da gente estar limpando um rastro íntimo, um rastro pessoal de outra vida, sempre a oportunidade de você estar ajudando a pessoa a ficar melhor. E aí eu ficava pensando na repercussão de você melhorar aquela pessoa no grupo dela, quando ela chega de forma diferente, sem um incômodo, sem uma dor física, sem uma questão emocional, porque muitos citam questões emocionais. Então, cada oportunidade, cada encontro, independente de ser no ambulatório, como eu estou dando exemplo, mas no dia a dia, a gente tem alguma coisa a aprender ali. Nada passa por acaso, sem uma associação, sem uma relação. E a ideia aqui é que a gente esteja atento o tempo todo a cada encontro, para que a gente possa escolher a melhor forma de interagir, ou de falar, ou de abordar, ou de esclarecer, ou de ser esclarecido naquela relação ali. É uma conexão energética, então, que você sente nessa situação. A ideia é ampliar, não só a física, de você observar como a pessoa se porta naquela troca ali, aí é de tudo, né? Comportamento, aquela história dos livros lá, o corpo fala e tudo mais. Sempre a gente tira muita coisa do gestual, do comportamento, da fala, da movimentação da pessoa. O que ela falou
qual foi a palavra, qual foi a abordagem que ela colocou ali, o que ela realmente quis dizer, porque às vezes ela fala uma coisa, ela quer dizer outra. Quer dizer outra, né? Que está ali embutido naquele contexto, naquela fala dela. Então a gente captou isso para que a gente possa dar um retorno maior. Isso vai ajudar a gente a o quê? A se tornar mais detalhista. Então, em cada encontro é uma oportunidade de a gente aprender alguma coisa, de a gente aprender sobre energia, da gente aprender na melhor abordagem. São mais informações que a gente agrega para que uma próxima oportunidade de assistência a gente possa ter mais lucidez, atuar de forma melhor. Então, é mais nesse sentido que eu coloquei aí da autoconscientização. Quanto maior essa autoconscientização, melhor. Quanto mais ela estiver vinculada à multidimensionalidade, melhor ainda. Né? Porque a gente está agregando N informações aí. O paradigma consciencial está entrando todo aí. O 10, lucidez. Observar as sincronicidades envolvendo as pessoas à volta. Então, às vezes, acontecem situações em que você deixa de fazer algo e encontra uma pessoa. Ou você está pensando numa pessoa e essa pessoa você encontra ela na rua, no meio da rua, do nada. Então, tem N sincronicidades que vão explicitar mais ainda a necessidade daquele encontro. E aí, eu sempre fico pensando, era para eu escutar alguma coisa ou para eu falar alguma coisa? E aí, a ideia é a gente ficar o máximo atento possível, porque dentro daquela relação, daquele momento evolutivo ali, a gente vai saber o que está acontecendo, se a gente ficar atento. Aí que entra a lucidez, né? Aí entra a lucidez. Aí eu posso dizer que essa autoconscientização está diretamente relacionada com o item 10. O item 10. Né? Quanto mais você estiver atento e lúcido, mais você capta, você vê a sincronicidade do momento, e a gente pode atuar ou receber a informação, que às vezes o amparador gerou aquilo tudo para passar uma informação para a gente. E o outro item é o item? É o 11, maturidade. Maturidade, enxergar os pedidos de ajuda por trás das palavras e gestuais. É a questão não só do não dito, do que a pessoa fala, não dito no sentido de gestual que ela faz, que ela está passando uma informação e o que ela realmente quer, ou às vezes na questão dela ser agressiva ou ser deselegante na forma de colocar um problema dela, às vezes te culpando sobre alguma coisa, mas no fundo, ela está pedindo ajuda para ser assistida. Né? Porque qualquer pessoa, eu parto desse princípio, que ela está com um gestual intenso, agitado, agressivo, existe um assédio ali. Quando a gente faz isso, né? Quando a gente está um pouco mais alterado, a gente está assediado. Então tem assédio na história. E aí, esse assédio e essa pessoa estão pedindo ajuda. Eu sempre considero isso. Porque se a gente levar aquela agressividade para a gente, acabou a assistência. Porque você ficou ofendido com aquela situação. Já não tem como. Né? Acabou a assistência ali, naquela hora acaba a assistência. Então, se a gente se distancia no sentido de a pessoa nessa condição, nessa atitude de agressividade ou de grosseria, ela está pedindo uma ajuda, você já olhou aquela situação como um amparador, de outra forma. Você não trouxe para você. Se você trouxe para você, ficou incomodado com alguma coisa, tem que parar para fazer autoanálise, autopesquisa e ver o que naquela fala ou naquela forma de abordagem gerou desconforto, para que a gente possa se modificar. Né? Ok, obrigado. Leonardo, o professor Valdo tem um princípio que é assim, na dúvida, abstenha-se. Mas estava vendo o verbete de outro voluntário, o Gabriel Lara, e ele fala assim, na dúvida, faça. Na dúvida, faça assistência. Pelo menos você tentou, se você errar, você vê o que foi e melhora. O que você acha desses dois princípios? Eu acho que assim, o arrependimento tem que ensinar a gente. Então, eu também acho que se a gente está inseguro para fazer uma abordagem, e eu penso isso na minha relação com a profissão, se eu estou em dúvida em qual ponto eu vou melhor para escolher, para colocar no paciente, eu não coloco aquele ponto. Por quê? Porque pode gerar uma repercussão que eu não esperava. E aí, esse é meu questionamento. A gente tem que estar seguro com o que a gente vai fazer. Claro que às vezes a gente não está 100% seguro. E aí vale utilizar a linha do Gabriel Lara. Né? Eu conheço ele também, é um amigo meu. E aí vale usar essa linha. Se você acha, eu acho que eu vou acertar. Ok, mas o mais técnico, o mais assertivo é a gente ter todas as informações e já ir mais calçado para fazer aquela assistência. Então, na dúvida, se está com muita dúvida, se abstenha. Se tem algum grau de dúvida, mas você tem uma segurança de fazer aquela assistência, ou tem uma inspiração do amparador, ou você sente, ou tem uma sinalética que é para atuar mesmo na dúvida, atue e veja os resultados. Os resultados, eles orientam as pesquisas, né? Eles mandam, né, sobre o resultado da assistência. O resultado, ele precisa sempre ser avaliado para que a gente possa adequar a nossa conduta. Né? Leonardo,
Na página 4, na sinalética, quinta linha, realizar anotações pró-identificação das sinaléticas energéticas pessoais. Por acaso você utiliza o que vem na TENEPS para poder ajudar as pessoas no seu dia a dia? E como que você registra isso? Não entendi a pergunta. Você falou aqui, dentre as posturas, os propulsores aqui de uma dosificação interassistencial. Por acaso, algumas pessoas que você deixa na sua TENEPS, você obtém algumas informações. Você usa isso no dia a dia e você registra isso de alguma forma? O que eu tenho tentado fazer diariamente é tentar, sempre que termina a TENEPS, eu paro uma meia hora e vou escrever tudo, não só sobre a TENEPS, mas tudo que aconteceu no dia anterior. Você vai trazer na TENEPS as pessoas lá das últimas 24 horas que deu algum problema, que a gente não fez a abordagem melhor, que tem ou vem a pessoa em si. E aí eu tento anotar tudo. E o que eu tenho tentado fazer, não só na TENEPS, mas quando eu encontro a pessoa, ficar atento ao máximo possível nas repercussões que eu tenho holossomáticas, assim, principalmente energéticas, para mapear alguma sinalética que possa estar naquela relação. E a TENEPS ajuda muito, porque às vezes a pessoa vem na TENEPS e normalmente você sente alguma coisa, você percebe um chakra, e aquilo dali vai passar uma informação sobre a pessoa. E, naturalmente, você usa essa informação se você encontrar a pessoa. Não tem muita saída. Porque o amparador, eu vejo que ele permitiu que a gente acessasse aquela informação e não foi de graça. Então, a gente pode usar aquela informação para ajudar a pessoa, para ajudar nessa abordagem? Penso que sim, e acho extremamente válido e normalmente o resultado é positivo na prática. Bem, agora em parafatologia, na página 2, segunda linha, você poderia exemplificar as inspirações patrocinadas pelo amparador? Acabou de falar uma, né? As inspirações patrocinadas pelo amparador. Uma coisa que eu vejo assim, na sala de aula, às vezes um aluno faz uma pergunta e você está numa abordagem, daqui a pouco vem uma ideia que você nem esperava, aí você vem e fala aquela ideia. E aí no final da aula eu sempre parava para avaliar o resultado da aula e tudo mais, junto com os professores. E eu sempre ficava impactado assim, de onde veio aquela ideia? Aquela ideia não era minha. E aí eu sempre associo, quando acontece isso, que era uma informação direta para a pessoa que tinha feito a pergunta. Então, são as inspirações que acontecem ali, que são patrocinadas, a gente não captou aquela ideia, o amparador trouxe aquela ideia de presente, na verdade, para o assistido. E você foi aquela pessoa que naquele momento estava aberta para escutar essa informação, teve essa fluidez nessa relação com o amparador, e ele atuou. A ideia não foi criada, não partiu do nosso mental soma. Foi o amparador que viu além, viu a mais, e quanto maior essa fluidez, maior a confiança de permitir que a ideia chegue, avaliou a ideia e passou a ideia para frente. Mas depois a gente para e vê assim, essa ideia não foi minha. Pode perguntar. Posso perguntar? Eu gostaria que você falasse sobre os dois paradoxos que você colocou. O paradoxo de o menos poder significar mais e o paradoxo de o mais poder significar o menos. Você poderia expandir para a gente as ideias? Eles são contrários, né? Isso está na página 2, no final. Às vezes, o paradoxo de o menos poder significar mais. Às vezes, o que a gente acha de esclarecimento, esse esclarecimento aqui vai ser bem leve para a pessoa. Às vezes, extrapola o que a gente esperava e a pessoa tem uma repercussão, às vezes, expressiva, intensa, contundente. No fundo, a gente não dosou adequadamente a abordagem. O outro é o oposto, né? Às vezes a gente espera que a gente está falando um monte de coisa para a pessoa, a gente fala aquilo dali não gerou muita reflexão, muita repercussão na pessoa. Então a gente subestimou. Na verdade, nos dois a gente está subestimando a capacidade. Uma, do assistido de entender, e a outra, quando a gente o menos pode significar mais, a gente subestimou até a nossa capacidade, né, de entender aquela relação com aquela pessoa. A gente foi aquém do ideal. Foi nesse sentido o paradoxo. Leonardo, aqui na taxologia, tem 4 que eu queria que você falasse. Você prefere que eu pergunte todas ou que eu pergunte, você fala e pergunte, você fala? Você escolhe. Dosagem curativa, 16, a primeira. 16. Você acha possível uma dosagem ser curativa? Como que é? Tá. A dosagem curativa é aquela que
Aqui nessas dosagens eu botei algumas positivas, cosmoéticas, e algumas anticosmoéticas, né? A dosagem curativa aí é aquela que a gente foi preciso, efetivo, ou seja, a gente deu a dose, a medicamentosa, ideal, ou a dosificação foi perfeita. Isso vai gerar reflexões, vai gerar uma reciclagem a partir do assistido. A gente considerando que só existe autocura, a gente não está curando o outro, mas a gente gerou a reflexão que permitiu que o outro escolhesse modificar algo. Então, a curativa é que a gente escolheu a melhor abordagem e que gerou esse resultado positivo na assistência. Tá, obrigada. A outra é a 26, a familiar. O que difere aí? O que são os atenuantes aí? Dificultadores ou facilitadores? A dosagem familiar é uma dosagem que ele exige mais da pessoa, porque a gente está inserido naquele contexto. Se a gente está fora do contexto, quando a gente vai avaliar uma situação, quando alguém vem contar um problema, quando a gente não está vivenciando aquelas relações emocionalmente, mentalmente, multiexistencialmente, é mais fácil para a gente. Mas se a gente está inserido no meio familiar, naquele grupo, a gente tem que ter mais cuidado, porque a gente conhece as pessoas conhecem a gente. Então, a dosagem sempre tem que ser mais ponderada para a gente atuar naquele grupo familiar. Então, a dosagem familiar, ela parte mais, ao meu modo de ver, mais para um exemplarismo diário, que a gente estava falando, do que para uma abordagem o tempo todo. Às vezes, vão surgir situações, e todo mundo provavelmente já passou por isso, em situações que a gente nem espera, a pessoa que é mais calada, naquele dia ela está falante, naquele dia criou-se um ambiente, aí a gente sim atua e fala com a pessoa, a gente aborda aquela situação, a gente explicita até o que a gente pensa em relação à pessoa, os trafores, os trafares, isso pode acontecer. Então a gente vai usar isso, mas o que eu vejo que é mais comum no meio familiar é a gente modificar os exemplos mesmo. Tá. A 32, dosagem indignificante. Essa dosagem indignificante é quando a gente, na verdade, expõe algo do assistido que não era o ideal. Por exemplo, você chamou a atenção do assistido, ou deu uma dura para o assistido, que se você tivesse só com ele, seria o ideal. Ele não ficaria ofendido. Mas tinha mais 10 pessoas na sala. Então, você não respeitou aquele assistido para fazer aquela assistência. E isso vai comprometer a assistência, vai comprometer a possibilidade de você ter um resultado positivo, uma dosagem curativa. Isso não vai acontecer, porque a pessoa já ficou sensibilizada por ser exposta à frente de todo mundo. Isso é comum em empresa, que às vezes o chefe, ele esculacha o assistido, e isso eu já observei, já vi isso acontecer, várias pessoas contam isso também como experiência, e isso expõe muito a pessoa, e isso não ajuda a pessoa a crescer dentro da empresa, ou crescer intimamente, sempre coloca a pessoa numa condição negativa, né? Isso não dignifica, ele não teve o respeito pelaquela consciência que estava ali na frente, mesmo que ela tivesse errado feiamente. Tá. E a última é a 57 na página seguinte, dosagem superestimada. Superestimar o assistido ou a sua capacidade de acerto? A capacidade de acerto, né? Você estimou além do superestimado, você estimou a mais, né? Então, você considerou que o assistido não tinha condições de dar conta daquela informação. Então, você superestimou, colocou ele em uma condição menor de entender aquela abordagem. Subestimado. Essa é 56 ou 57? 57. 57. Desculpa. Então é o contrário. A subestimada é essa. A superestimada é que você fez a dosagem e o... Falou, Zé. Não, você calculou mal. Você achou que ele dava conta de mais do que ele realmente dava, né? Você superestimou a capacidade dele, não é isso? Você informou mais do que precisava, Você informou mais do que precisava. Nem você falou daquela do menos, que tem mais, paciente que você não pode, pode dar o diagnóstico completo, né? Às vezes, né? Quando você extrapola e fala mais do que precisa, né? É verdade, falou a mais. Passou do ponto. Eu acho que nessa questão de diagnóstico é bem sério isso, sério. Né? Que é tal história, tem paciente que ele não pode saber da realidade, que aquilo vai impregnar e piorar tudo, né? Cada caso é um caso. Né?
Nesse caso, eu acho que falta o processo da empatia, né? Às vezes você nivela pela sua capacidade, você acha que a pessoa vai dar conta no mesmo nível, e aí você vai como se fosse para você. Só que o limite da pessoa estava aquém, e aí você superestima a capacidade dela. Passa da conta e atrapalha tudo, né? Já foram as 4, Foi. Selma? Tudo bem, então? Leonardo, você poderia explicar sobre quando a dosagem deve ser o silêncio, como você coloca na página 2 da fatologia? Tá. O que eu vejo assim que em vários casos a abordagem melhor é você não falar nada. É o silêncio. Então, um exemplo, às vezes uma pessoa veio fazer uma fofoca de outra pessoa. E você está numa situação que você tem opções. Você pode ficar em silêncio e sair, você pode ficar em silêncio olhando a pessoa, sem fazer nenhum comentário. Isso normalmente gera um desconforto no outro. E você naturalmente deixa claro que você não apoia aquela situação. Então esse silêncio aí pode ser um silêncio presente ou você sai daquela situação. Não dá para a gente concordar com atitudes e ações anticosmoéticas. E, infelizmente, o que a gente passa assim, em relação a várias situações no dia a dia, que a gente tem que pensar qual é a melhor abordagem. A gente tem que falar mesmo, explicitar, por que você está fazendo isso? Já parou para pensar na repercussão que isso vai gerar na outra consciência? Mas, às vezes, aquela pessoa, a melhor coisa é o silêncio. Então, a gente tem que ir calculando, tentativa e erro, até a gente ter mais maturidade para enxergar o melhor. E o silêncio é o que cala mais, às vezes. Numa relação familiar, na dosagem familiar, por exemplo, é como se todo mundo sabe onde é a ferida e aperta o ponto certo para gerar um problema, às vezes o silêncio é a melhor situação numa relação. E principalmente quando alguém ativa na gente algum desequilíbrio nosso, alguma coisa que a gente ainda não trabalhou o suficiente, eu tenho como princípio, sempre que acontece alguma coisa nesse sentido, que meu racional não está dando mais conta, o silêncio é a melhor coisa. E aí você sai, vai para o banheiro, trabalha energia no banheiro, volta depois de um tempo, fala que estava passando mal, não tem problema. Mas não explicita aquele desequilíbrio, porque vai atrapalhar e no futuro a gente tem que limpar aquela situação. E tem casos também, né, que às vezes a gente só precisa ouvir a pessoa, né? É verdade. Tem situações que às vezes a pessoa até te agradece, obrigada porque você me ouviu. Na verdade, ela não quer naquele momento nem que você fale nada. Ouvir mesmo, né? E é muita gente que precisa disso, né? Concordo. Muita gente precisa só falar. Ela só quer falar porque ninguém escutou ela. Ontem eu escutei um médico falando exatamente isso. Que chamaram ele para avaliar um paciente que já tinha alguns médicos passados ali, ele não tinha problema nenhum, mas ele estava com problema na perna e tudo mais. E ele foi lá e ele falou assim, se eu fizesse o procedimento normal, eu ficaria ali, diria que ele não teria problema nenhum e ia embora. Era o olhar da medicina naquela situação. E aí ele parou, escutou a pessoa e chegou a um ponto que a pessoa virou para ele e falou o seguinte, então a partir de amanhã eu vou ter uma atitude diferente. Era uma questão emocional, mas ninguém tinha parado para escutar ele. E aí o médico virou e falou assim, então amanhã eu vou vir aqui para ver se você realmente mudou. No dia seguinte ele foi lá e ele estava com outra postura em relação à situação dele. Então, às vezes, escutar é a melhor coisa, é o melhor remédio para o outro. Né? Com certeza. Leonardo, tem algumas pessoas que não querem, que a dose delas, o que norteia a dosificação é não criar conflito. Mas, às vezes, a outra pessoa precisa de um conflito para mudar toda a vida dela, né? Como que essa pessoa que não quer criar conflitos desnecessários pode mensurar até onde esse conflito vai ser bom para o outro ou não? Ou vai ser exagerado? Isso aí sempre vai exigir muito já da capacidade de leitura daquela situação. Eu penso assim que o conflito, no fundo, não é um conflito que a gente quer gerar no outro, mas é a crise de crescimento sadia. Sempre que for possível, a gente tenta gerar essa crise. Esse conflito aí, eu estou traduzindo como essa crise de crescimento, né? A gente gerar reflexões, gerar um desconforto na pessoa para que ela enxergue algo que está incomodando o amadurecimento dela. Muitas vezes a gente acaba errando nessa dosagem e faz parte do serviço. A ideia é que a gente tentou acertar. Se a gente, um parâmetro talvez que possa ajudar se a gente enxerga que o outro vai se desequilibrar extremamente com aquela situação, não faça a abordagem. Eu acho que melhor se abster de fazer aquela abordagem, porque a gente vai ultrapassar a dose que o outro suporta. E se esse conflito tem risco de deixar a pessoa para baixo, afundar a pessoa, tirar uma motivação expressiva dela,
a gente precisa não colocar adiante essa abordagem. E uma coisa que pode ajudar, né, Leonardo? Quer falar? Você quer Não, falar? pode falar. Não, uma coisa que dentro do que você colocou, que eu penso que pode ajudar nesses casos, é aquele negócio de você apalpar, sabe? Tentar apalpar a pessoa. É que eu solta alguma coisa, joga uma isca, dá uma apalpada para ver a reação dela, dependendo, né, você já descarta de cara, que não dá. Porque eu lembrei que às vezes a pessoa também, ela reclama, mas ela sabe que já pode mudar. Só que às vezes ela não consegue ver isso direito. Entendi. Então talvez seria ajudar ela a ver que ela mesma quer mudar. Né? Que Sim, nesse aspecto, se a pessoa já sabe, aí a pergunta é, a gente já falou tudo que podia, já fez todas as abordagens, a gente deixa a pessoa lidar com aquela relação, com aquela situação delas. E aí é a história da paciência. A gente tem paciência, já fazemos tudo o que pudemos para ajudar. Então a gente tem paciência e espera a pessoa acordar. Principalmente se ela já está lúcida, já sabe que está errando a mais. Já está deixando, perdendo a oportunidade de amadurecer. Então a gente deixa para frente, passa isso. Agora, o verbetógrafo, em fatologia, na primeira linha. Você poderia falar sobre o ato de morder e assoprar com discernimento? É cosmoética essa atitude? Esse morder aí não é no sentido físico, literal, que seria anticosmoético, né? Mas no sentido aí de esse morder, de gerar um estímulo, um impacto reflexivo no outro, né? Morder no sentido da crise, que você está gerando ali cosmoética. Então, você dá uma informação e depois você alivia aquela pressão que você botou na pessoa. Ou seja, você bota a pessoa na pressão e você diminui aquela pressão, para que gradativamente ela vá vendo nesses contrapontos uma forma, ou a incoerência que ela está apresentando ali, ou a forma de você estar esclarecendo a pessoa. Foi nesse sentido. E essa coisa do morder e assoprar também tem um time, né? Tem um time, com certeza. Às vezes é junto, às vezes espera um pouquinho, espera um dia, um tempo. Mas não é morder com força. Sem tirar pedaço. Sem tirar pedaço. Agora, professor Leonardo, em binomiologia, na página 2, primeira linha, você poderia expandir o binômio efeito terapêutico, efeito colateral? Sim. A ideia aí é exatamente o contraponto, né? Numa abordagem que a gente faça, que a gente escolheu fazer, a gente pode ter o efeito terapêutico, a gente pode ter o efeito contrário, que é o efeito colateral. A gente pode associar um medicamento. Tem aquele medicamento que é preciso, você tomou aquele medicamento, ele deu efeito terapêutico, você melhorou a sua sintomatologia, o problema, a raiz do problema, você melhorou aquele aspecto. Tem medicamento que é uma superdosagem. E aí a gente acaba gerando uma repercussão no físico da pessoa. No caso da abordagem na dosificação, a gente pode ir além do necessário. E esse efeito colateral pode ser uma interprisão. Esse efeito colateral pode ser colocar a pessoa num processo de baixa autoestima, por exemplo, dependendo da abordagem que a gente fez. Então, o efeito colateral é o efeito negativo que acontece numa abordagem que não foi bem calculada. E também você poderia explorar sobre a questão da forma e conteúdo na dosificação da assistência? A forma e o conteúdo? Na dosificação. O que eu penso em relação à forma é tudo que a gente puder usar para ajudar na abordagem ao assistido é útil, né? Então, assim, é uma palavra mais intensa, é um gesto mais duro ou mais firme, é um grito que você dá às vezes, é a impactoterapia bem utilizada, é o histrionismo técnico. Então, a forma ela vai variar bastante, né? O conteúdo daquela abordagem que eu vejo mais assertivo é o conteúdo que sempre está calcado, que a gente falou antes, no Trafor, para puxar a pessoa. Então, esse conteúdo vai ser um conteúdo que vai gerar uma reflexão no outro. A reflexão é fundamental. Se a gente não reflete, a gente não se educou o suficiente para aquilo, a gente não entendeu nada, e aí não tem uma modificação íntima. Então, a reflexão gerada no outro talvez seja o mais importante aí. Leonardo, indo por essa reflexão gerada no outro, você pode expandir um pouco a dosagem profunda e a dosagem personalizada? Como que a gente consegue passar daquele parapsiquismo mais impressivo, onde você pega uma ideia de, sei lá, um holopensene de Arábia, um holopensene de solidão, para você poder ir lá no olho da mosca?
Isso aí, eu já acho que é se a gente consegue isso ter o tempo inteiro, pelo menos eu não consigo ter isso o tempo todo. Mas quando isso acontece em alguns momentos, você é preciso, a palavra que você usou é que a pessoa precisava escutar. E aí a pessoa vira para você e fala assim, não, você falou exatamente o que eu precisava escutar. Então essa é a dosagem precisa ali. E no fundo ela é profunda, porque você foi exatamente no osso, no limite máximo, para poder ajudar aquela pessoa. Então o que eu vejo é isso, essa profundidade ou essa precisão vai estar relacionado com essa capacidade de percepção intrafísica e extrafísica associada. Acho que é nesse sentido. É verdade. Às vezes, eu estava falando aqui do meu lado, às vezes é uma senha que o amparador fala para você ajudar o outro. Então é a senha que a pessoa precisa escutar. Isso já aconteceu comigo em algumas situações que eu recebi essa senha. Eu falei, não, ninguém sabia disso, só o amparador. E aí aquilo é mais contundente para mim, que eu falo, não, essa pessoa não sabia disso, nunca conversei com essa pessoa antes. Então é uma senha. E às vezes a gente dá essa senha para a pessoa. Logicamente que tem aí a conexão com o amparo e tem essa percepção trabalhada. Leonardo. Agora, professor Leonardo, em Colegiologia, na página 2, segunda linha, ele pede se você poderia falar do Colégio Invisível da Criticologia. E ele pergunta também como é constituído. Você quer falar? O que eu penso aí nessa questão do colégio que eu botei aí, a minha intenção de colocar ele, é o seguinte, para que a gente faça uma dosificação adequada, precisa, interassistencial, cosmoética, a gente tem que dosar o grau de crítica que a gente vai ter. Então, essa heterocrítica ela tem que ser muito bem pensada, para que a gente não erre na dosagem e sobrecarregue o assistido. Nem a gente erre numa dosagem, dê uma dosagem aquém da necessidade e isso não gere repercussão nenhuma, nenhum nível de reflexão para a pessoa se mexer ou se modificar. Então, esse colégio eu acho importante no sentido do nível de percepção do outro com respeito à forma dessa abordagem. Então, essa crítica tem que ser cosmoética sempre. Agora, só clareando em relação a esse item colegiologia na enciclopédia, tem vários colégios invisíveis citados na enciclopédia que, na prática, eles não são formalizados na Conscienciologia. Alguns são colégios invisíveis existentes na SOCIM, alguns são metafóricos, não é? Por exemplo... É mais para gerar uma ideia, uma reflexão. É mais para dar uma ideia, mas alguns são colégios desejáveis, não é? Que se espera que um dia tenha na Conscienciologia, que vai ajudar... O que é o colégio? Justamente é o corpo de pesquisadores, né, não institucionalizados, eles não são parte de nenhuma instituição conscienciocêntrica ou outra qualquer, em geral, são soltos, né, livres no sentido de pesquisadores independentes de instituição. Então, o da criticologia da criticologia é um desses exemplos, que é um colégio que pode acontecer em algum momento, mas hoje que eu saiba, ele não é constituído ainda, né? E falar em colégio, a gente tem que estar com uma leva de títulos aprovados sobre alguns colégios, porque vai ter um evento, né, mais no meio do ano, um encontro da Conscienciologia dos colégios invisíveis, e então tem muita gente, integrante de colégio, que está mandando os títulos, e a gente vai ter uma semana, vai ter um período consolidando, né, concentrando a abordagem de colégio, que eu acho um espetáculo, acho ótimo. Essa ideia de colégio invisível é muito interessante, porque ela propicia participação livre, desimpedida, eu acho que isso é uma divulgação todo maior, o planeta. É muito interessante. Ela faz um corte transversal, né, às instâncias institucionais, né? Bem bacana. Agora, tem uma outra pergunta sobre a numerologia. Página 2, primeira, segunda e terceira linhas. Você poderia comentar sobre a dose interassistencial certa na hora imprópria e a dose interassistencial fracionada e a dose interassistencial sem efeito? É tudo na numerologia. Então, a dose interassistencial certa na hora imprópria. Todos nós já passamos por isso, da gente falar uma coisa para a pessoa que foi no momento inadequado. Então, um exemplo que eu poderia dar às vezes a pessoa está
com a cabeça quente e você fala alguma coisa que possa gerar uma reflexão nela. Naquele momento, tudo que você falar, ela vai entender com um viés torto. Então, era o que ela precisava ouvir, mas foi colocado no momento que a pessoa não está no equilíbrio, não está com o mental soma presente. Então, ela é inadequada, né? É certa na hora imprópria. A dose interassistencial fracionada é aquela que você conhece a pessoa e a cada encontro, a cada possibilidade de encontro, você vai passando informações gradativas para que essa pessoa vá num crescendo. Não dá para falar tudo de uma vez só para determinadas pessoas. Então, a gente tem que separar essa informação e gradativamente dando pequenas gotas, vamos dizer assim, homeopaticamente, para que a gente possa ir estimulando a pessoa num crescendo, até que você passe a informação toda. E a outra é a dose sem efeito. Né? A dose sem efeito, que eu penso, é a dose que não gerou nenhuma reflexão ou mudança na pessoa. Ela nem refletiu, ela pode até escolher não mudar, mas aquilo nem fez diferença. Ou a gente jogou uma informação que é desnecessária, né? O professor Valdo falou de jogar pérola aos porcos, não serviu aquela informação, ou a gente fez o melhor que a gente pôde, mas aquilo não gerou nada em relação a uma repercussão positiva ou reflexiva para aquela pessoa que a gente fez a abordagem. Agora, pessoal, nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, ao professor Leonardo e a acompanhante. Aí aguardamos novos verbetes, tá certo? Muito obrigada a todos e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 5 recados. A Nazaré com o curso Acoplamentarium, a Melissa com o curso de EAD do IPC, o Douglas com o curso Imersão em Ectoplasmia, a Silvia com o curso Precocidade para Psica e o Cláudio com debate sobre benefícios da auto-organização. Boa tarde a todos. Em nome do CEEC, eu convido vocês para participarem da próxima turma do Acoplamentário, que ocorrerá do dia 21 a 23 de março, no próximo final de semana. A temática é Desperticidade, os EPICONs. São Marina Tomás e Moacir Gonçalves. E eu chamo a atenção para esta temática da desperticidade, cuja importância é muito grande entre nós, já foi meta da nossa comunidade e agora é um meio de nós alcançarmos a liderança interassistencial no próximo período intermissivo, de maneira que a temática já enriquece bastante o curso. O curso tem a possibilidade de participar, então, em pacotes promocionais que o CAEC preparou para os alunos. Dessa maneira, se o aluno quiser realizar mais que uma turma, ele pode pagar um preço diferenciado. Os interessados, então, devem procurar a recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome do IPC para convidá-lo a participar do curso de Projeciologia à Distância, o CEPAD. Esse curso ele é composto por 10 aulas vídeo, 5 aulas tira dúvida online, com a presença de 2 professores. O aluno também, né, terá acesso a 500 páginas de conteúdo, a qual ele poderá imprimir caso haja necessidade, né, e também vontade. Além disso, vai ter o projeto Fly-In. É uma atividade que o aluno será instruído para que, através de uma técnica projetiva, tenha acesso, né, a um objeto que será colocado em um ambiente específico, determinado pelos professores, e, através de técnica projetiva, acessar aquelas informações. Após isso, serão preenchidos formulários pelos quais será possível aferir o nível de projetabilidade de cada aluno. O início do curso é no dia 24 de março, e mais informações você pode obter pelo site do IPC, www.iipc.org. Obrigada. Boa tarde. A Ectolab convida vocês para participar do curso Imersão em Ectoplasmia, que será realizado do dia 28 a 30 de março. Nesse curso, o objetivo é desenvolver a ectoplasmia de maneira interassistencial e estudar como que esse fenômeno ocorre para melhor poder ajudar. Durante o curso, haverá diversas oficinas para desenvolver a criticidade, a memória,
a mental somática como um todo, e alguns campos para poder vivenciar o fenômeno ectoplástico, incluindo um campo fitoterápico, um campo ectoplásmico, e além de outros 2 campos onde vocês irão medir a ectoplasmia após estimular alguns pontos de acupuntura, e em outro campo para poder medir como que os meridianos eles se comportam após o trabalho energético. Para maiores informações, podem entrar no site da Ectolab, que é www.ectolab.org, ou ligar aqui no CAEC no telefone 45 3525 2652. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui pela CIP para convidar a todos para o curso Precocidade Parapsíquica, onde tem como objetivo a identificação e a compreensão das manifestações parapsíquicas na infância e os seus devidos reflexos na vida adulta, com a professora Carla Giuliani. O curso também vai abordar outros temas, como paragenética, retrocognições, marcas de nascença, traços da personalidade, relações grupocármicas, bloqueios na adultidade, medos e traumas na infância. O curso estará acontecendo neste final de semana, dia 22 e 23, na sede da ACIP, das 8h30 da manhã às 18 horas da tarde. Muito obrigada a todos. Boa tarde, tertulianos, teletertulianos. Dia 23 agora de março acontece o debate no CAEC, Benefícios da Auto-Organização. O tema vai ser abordado no verbete Auto-Organização Livre. Também teremos críticas à auto-organização repressora, castradora. Será colocada também um debate, a questão do exemplo dos pais, contraposto ao exemplo do filho. Muitas vezes o filho é precoce, ele já é organizado, e mais organizado que os pais. E o efeito da organização, da auto-organização, para a clareza dos pensamentos. Então, registre aí, dia 23 de março, 15 horas, debate no auditório do CAEC. Então, estão todos convidados. Para amanhã, teremos o verbete Pensamento Dicotômico, especialidade Psicossomatologia, com a verbetógrafa Adriana Lopes. Muito obrigado e boa tarde a todos.